Você acredita que existam pessoas que nunca foram ao oftalmologista? Será mesmo, gente? Fazer consultas regularmente é uma parte indispensável e insubstituível na manutenção da saúde dos olhos? Vamos saber mais sobre esse assunto em uma entrevista especial conduzida pelo nosso brilhante Lucas Moura. Hein, Lucas? Balança aí. Uma pesquisa realizada pelo Ibope mostrou que 10% dos brasileiros nunca foram ao oftalmologista. Esse número se torna maior quando a gente analisa a população entre 18 e 24 anos. 21% deles nunca foram ao médico para cuidar dos olhos. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui o doutor Fernando Carvalho, ele que é oftalmologista. Doutor, obrigado pela sua presença e por aceitar o nosso convite. Eu agradeço. O que é que esses dados, esses números representam? Bem, são dados preocupantes, uma vez que a maioria da população apresenta os chamados vícios de refração, que nada mais é do que o famoso grau. E essa população entre 18 e 24 anos é uma população que está na idade produtiva. Imagine você como essas pessoas poderão realizar tarefas importantes sem ao menos ter a oportunidade de enxergar bem, né? Sem falar na parte patológica, de doenças. Eu posso classificar aqui como as doenças curáveis e as doenças que são progressivas e podem se tornar incuráveis. O que é isso? Na faixa etária acima dos 60 anos, por exemplo, a pessoa que não tem acesso ao oftalmologista, geralmente ela tem catarata. A catarata vai provocar uma diminuição importante da visão. Então vai limitar muito a pessoa de realizar suas tarefas cotidianas. Antigamente, uma pessoa de 60 anos era tida como uma pessoa já idosa, não produtiva. Hoje, os tempos mudaram. Uma pessoa de 60 anos está no auge da vida. Imagine você, uma pessoa dessa, não ter acesso ao oftalmologista para resolver um problema de catarata. Falando das doenças que podem progredir para a cegueira de uma forma irreversível, a principal delas é o glaucoma, a mesma situação. Imagine a tristeza que é a pessoa ficar cega, né, perder o seu nervo óptico, porque não teve a chance de ir a um médico oftalmologista. Aqui eu alerto a população, aproveitando o espaço, para que sempre procurem um médico oftalmologista, porque existem pessoas que fazem um atendimento, entre aspas, como se fosse um médico oftalmologista, e se dedicam apenas ao exame do grau, muitas vezes de uma forma errônea e mal feita, mas não realizam o exame ocular completo. Incorrem em vários erros de diagnóstico de doenças que poderiam provocar cegueira e que esses profissionais não dão diagnóstico porque não estão habilitados para isso. Então o problema vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Essa ida ao oftalmologista, ela deve acontecer de quanto em quanto tempo? Se a pessoa for saudável, eu recomendo pelo menos uma vez ao ano. Mas se a pessoa for míope, diabética, tiver antecedente de glaucoma ou alguma outra doença ocular, eu recomendo a cada 6 meses, mas deixando ao critério para cada profissional definir o tempo exato do acompanhamento dessa pessoa, desse paciente. Lógico que essa ida deve acontecer mesmo sem nenhum sinal de dificuldade de enxergar, né? Uma visita ao médico que deve ser rotineira, mas para quem está nos acompanhando, que já passou desse estágio, já está tendo algum sinal, alguma dificuldade para enxergar, quais são os sinais, né, que dá a essas pessoas um pouco mais de emergência de ir ao médico? Quais são esses sintomas talvez que as pessoas estão tendo que o senhor diria, não, então corra logo, imediatamente? Baixa de visão súbita, né? A pessoa está enxergando e de repente para de enxergar. Esse é o principal sinal de alerta. Pessoas que percebem que a visão progressivamente está sendo diminuída, dificultada. Pessoas que têm alguma doença sistêmica, para você ter uma ideia, algumas doenças como HIV, sífilis, tuberculose, elas às vezes não são diagnosticadas no sangue e a gente consegue ver antes do exame de sangue a doença no olho. Então o olho não só avalia grau, não só avalia pressão, né? O olho, como diz o poeta, é a janela da alma, exatamente, a gente consegue ver além. Existem doenças como o glaucoma que não dão sintoma nenhum, infelizmente a pessoa não sente nada e vai perdendo a visão progressivamente sem perceber e às vezes quando chega até nós já é tarde. Doutor, dentro desse contexto, que orientações, dicas gerais o senhor daria para
quem está nos assistindo no sentido do cuidado com os olhos, né? Que cuidados as pessoas podem ter para prolongar a vida dos olhos? Assim, medidas gerais, né? Por exemplo, hoje a gente usa muito aparelho eletrônico, principalmente crianças, né? Isso está muito ligado ao desenvolvimento e ao aparecimento da miopia. Eu diria aos pais que limitem, sei que é muito difícil, mas a 1 a 2 horas no máximo por dia. A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de 1 hora por dia, quase impossível, né? Essa criançada aí. Boa alimentação, exercício físico, exposição ao sol, 10 minutos diário pelo menos, e manter uma vida saudável. Acho que são essas as medidas gerais para ter uma boa saúde ocular. Ok, doutor, a gente agradece sua presença e participação mais uma vez. Muito obrigado. Eu volto ao estúdio. Já voltamos, ô Lucas, meu prezado Lucas. O quanto é bom, de novo, fazer um programa assim tão bem feito, né? Realizar um programa tão bem feito e que realmente mostre ambos os vários lados da informação e tudo mais, e também prestando serviço. Eu tenho um grande amigo, só para concluir, um dos maiores jornalistas desse Brasil, chama-se Assis Ângelo. É um querido amigo, ele é paraibano, está a vida inteira, trabalhou nos maiores organismos de comunicação do país e ele vive hoje em São Paulo, um dos meus melhores amigos. É uma coisa muito séria isso. Ele não fez os exames necessários durante muito tempo e recentemente ficou completamente cego. Ele começou a perder a visão de uma maneira tão rápida, tão célere, que ele, infelizmente, e eu estive com ele recentemente, foi muito difícil conversar com ele. E ele me disse exatamente isso: Serginho, eu não me cuidei e eu paguei o preço. Muito alto. 12h54, gente.